O que não te falam sobre autoconhecimento? Nesse podcast você vai saber a importância do autoconhecimento, tudo que não te falam sobre autoconhecimento e como essa capacidade de autoconhecer-se pode ajudar a você a alcançar os seus objetivos, ou seja, alcançar as coisas que você quer, ter uma vida mais plena, mais feliz, com mais propósito de vida e ao mesmo tempo ajudar você a superar momentos de ansiedade, depressão e outros problemas como insônia, burnout, que são coisas graves que acometem a nossa sociedade. Nesse podcast você vai saber tudo sobre autoconhecimento. Então seja bem-vindo ao podcast do Cuidadogia. Se você ainda não conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Erickson Rosa, eu sou psicólogo e há mais de 10 anos trabalho com temas sobre ansiedade e sobre autossabotagem. E o que a gente vai falar por aqui, hoje nesse podcast, é sobre autoconhecimento, como eu já disse. Mas então, o que é autoconhecimento? Talvez você já saiba pelo senso comum que autoconhecimento é saber as próprias características, os traços, a personalidade, o seu comportamento, né? Tudo isso. Mas o autoconhecimento ele é mais profundo que isso. Primeiro, autoconhecimento é quando a gente olha para a nossa história de origem. Todas as coisas que nos tornam únicos. Cada um de nós vivenciou e experienciou de forma única as coisas que aconteceram com você, comigo. Todas as coisas que aconteceram na nossa vida são únicas. Você é único. As coisas que aconteceram com você, só você vivenciou e só você experienciou da maneira que você viveu. Então, só você tem essa experiência. E a gente precisa olhar para essa experiência. E não somente para as coisas ruins, como também para as coisas, não somente para as coisas boas, como também para as coisas ruins. O que são as coisas ruins? São as coisas que geram emoções que são angustiantes. Essas emoções angustiantes, quando nós não falamos sobre elas, quando nós não olhamos para elas, elas vão criando no nosso inconsciente comportamentos de autossabotagem. Ou seja, se a gente tem raiva, mágoas, medos, ansiedades que nós não conhecemos, que nós não conhecemos dentro de nós não nos autoconhecemos então profundamente, a gente só olha para os aspectos positivos da nossa vida, se a gente não olha para esses aspectos negativos, a gente não fala sobre eles, a gente não toma contato com isso, nós criamos em nosso inconsciente maneiras de nos protegermos dessas emoções que são angustiantes, que nos causam dor psicológica e emocional. Para exemplificar, pode ser que em um determinado momento da minha vida, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu avó, meu avô, meu tio, alguém muito querido que eu amo demais, fez alguma coisa muito ruim para mim. Não porque a pessoa queria, mas talvez porque a pessoa tem esse comportamento sabotador dentro dela. E ela fez isso para mim. Isso me gera uma mágoa, me gera uma raiva. Mas como que eu vou ter mágoa e raiva por alguém que eu amo tanto? Como? Então eu jogo isso para debaixo do tapete. Só que a forma que eu lido com a situação é uma forma que eu vou... Essa mágoa e esse rancor, essa raiva que está guardada dentro de mim, ela vai criar uma energia. E essa energia, ela vai criar um comportamento. E esse comportamento pode sabotar as minhas outras relações. Pode ser que eu, ao invés de ficar bravo com o meu irmão, por exemplo, ou com o meu pai que fez alguma coisa para mim, eu vou jogar essa raiva em cima de outras relações. Isso vai me impossibilitar de vivenciar a vida de maneira plena. Então, muitos desses comportamentos de autossabotagem que são oriundos das nossas relações estruturais, que estruturam a nossa personalidade, que geram essas emoções angustiantes, que por fim vão gerar esses comportamentos de autossabotagem, é necessário que a gente olhe para eles para conseguir desconstruí-los. Mas para isso, a gente precisa olhar para essas coisas que são angustiantes. Falar sobre essas coisas que nos deixam tristes. E tomar contato com a nossa tristeza, com a nossa raiva, com essas emoções que na nossa sociedade são consideradas como emoções ruins. Mas olha só que interessante. Uma das coisas, uma das emoções, quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente tem que olhar também para o nosso lado emocional. Porque o nosso lado lógico, a gente conhece ele muito bem. A gente entra em contato com o nosso lado racional, que verbaliza, que pensa, que entra muito, que é muito funcional nessa parte.
de nos ajudar a calcular, a planejar, a identificar as coisas. Mas a gente não entra, o autoconhecimento é mergulhar na nossa linguagem emocional. E quando eu falo em mergulhar na nossa linguagem emocional, eu não estou falando que é uma linguagem universal. Ela é uma linguagem única e exclusiva de cada sujeito, de cada pessoa. Então cada pessoa tem a sua própria linguagem, tem o seu próprio símbolo, a sua própria maneira de ver o mundo. Você que está me ouvindo tem a sua própria maneira de ver o mundo. Você tem a própria maneira de olhar para as suas coisas. Você tem que conhecer essa maneira. Quais são as emoções que hoje você tem que acionam os seus comportamentos? Nós somos seres racionais, ok? Mas nós também somos seres emocionais, que baseiam as nossas emoções, nossos desejos que estão no inconsciente, movimentam o nosso comportamento. E a gente precisa olhar para isso. Então, por exemplo, uma emoção que na nossa sociedade, porque a gente não vive separado da sociedade, ela é muito, né, para você ter uma noção de conhecimento, né, de autoconhecimento. Do que é o autoconhecimento? Porque às vezes fica uma coisa um pouco mística, né? Uma coisa assim, nós precisamos olhar para o nosso espírito. Isso é importante, olhar para a parte espiritual, claro que é importante, mas autoconhecer-se também nas coisas que são difíceis, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para uma emoção que ela é muito excluída na nossa sociedade, que não é bonita ter, como a raiva. A gente pensa assim, a raiva não é legal ter, né? Porque passa uma ideia de descontrole, a pessoa é descontrolada, a pessoa é muito irritada, essa pessoa não é espiritualizada, ela não é evoluída por ter raiva. Ora, pessoal, raiva é uma das grandes emoções, uma das emoções de base que nós temos. A raiva, ela é oriunda da nossa constituição do ser. E uma coisa que ninguém te fala é que a raiva é uma emoção protetiva, assim como o medo. Você sabia disso? O medo, ele serve para proteger você de uma ameaça. Né? Por exemplo, você está me ouvindo agora, não sei onde você está, no seu carro, na sua casa. Imagina que entra um leão agora em onde você está. Rapidamente o medo vai acionar e você vai deixar de prestar atenção na minha voz e vai se preocupar com o leão que está aí, que é um medo real, perigoso, você precisa sair de perto dele. A raiva, ela é uma emoção de combate à injustiça. Quando algo que é injusto, que você considera injusto, acontece com você, a raiva aciona. Mas a raiva não do ódio ou da ação irada, né? De você estar irado, mas ação totalmente descontrolada. A raiva de colocar limites, de dizer, não faça isso. Por exemplo, vem alguém e abusa da sua boa vontade. Vem alguém e fala, né, e faz coisas, por exemplo, que você não gosta, ou essa pessoa xinga você, ou humilha você. Então, a raiva surge como um momento para dar limites. Se nós não temos autoconhecimento suficiente para saber quais são os nossos limites, que aquilo está em desacordo conosco, com os nossos limites, né? A pessoa está passando do limite, a pessoa está me ofendendo, ou a pessoa está me diminuindo, ou está me agredindo, fazendo uma agressão, ou essa pessoa está fazendo alguma ação que vai me prejudicar, e aí eu uso a raiva para dar limite. A raiva não no sentido de ofender e de brigar e de gritar, mas de ser firme, né? De ter firmeza. Ela é uma emoção de base que vai nos dar outras emoções, como indignação, por exemplo, ficar indignado com algo. A emoção de base é a raiva. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente começa a descobrir esse autoconhecimento mais profundo que eu estou falando aqui para você, de qual é a sua emoção de base, que guia os seus comportamentos. Aí, então, você começa a prestar atenção nas nuances dos seus comportamentos. Começa a entender que há comportamentos de autossabotagem, como, por exemplo, se você tem uma aversão à raiva, se você tem uma aversão, não posso sentir raiva porque raiva é uma coisa horrível de se sentir, talvez então na sua vida seja muito difícil você dar algum limite, né? Dar um limite para as pessoas, dizer para elas que, olha, a partir daqui eu não posso te ajudar mais, não, eu tenho um limite para as coisas. A pessoa te pede uma coisa, você talvez não consiga negar, porque você não conhece os seus próprios limites e você não está conseguindo usar a sua emoção de base, que é a raiva, porque você criou uma aversão a ela. Da mesma forma o medo. Se a gente tem muita ansiedade, a gente tenta controlar tudo. Pelo medo a gente gera ansiedade, mas é um medo descontrolado. A raiva é como o fogo. O fogo ajuda muito a gente, por exemplo, no fogão, né? A gente coloca o fogo controlado. Agora ele descontrolado, ele pode criar um incêndio. Então, quando a gente não tem o autoconhecimento, quando a gente não tem o conhecimento de como lidar com o fogo, a gente cria incêndios ou a gente passa frio.
Agora, se a gente tem o conhecimento de lidar com o fogo, com o nosso fogo, a gente aquece os outros, né? A gente consegue nos aquecer, a gente consegue ter energia, porque o fogo é energia. A gente consegue ter energia, a gente se movimenta, a gente consegue dar limites nas relações, a gente consegue ter relações mais saudáveis. Porque dar limite não é ser agressivo com o outro, é dizer para o outro como você quer ser tratado. É um ato de amor com o outro e com você mesmo, para que o outro não gere ações que vão minar a sua relação. Então, autoconhecimento é isso. Nesse breve minuto aqui, 10 minutinhos, né? Passei um pouquinho, mas nesses minutos de podcast, quero falar para você que que o autoconhecimento, a gente falou sobre a raiva, mas que o autoconhecimento é isso. É conhecer profundamente quais são suas emoções e onde elas estão colocadas. E onde estão seus comportamentos que hoje sabotam sua vida. Que talvez você tenha aversão ou descontrole do seu lado emocional que está gerando os problemas. E você pode fazer você pode buscar o autoconhecimento através de uma análise, através de um psicólogo, através de contemplações dos seus próprios atos. Mas lembre-se, sempre é mais fácil a gente aprender a tocar um instrumento ou aprender uma nova língua com um professor, alguém que saiba, alguém que vai te auxiliar a mostrar o caminho, do que sozinhos. Conseguimos sozinhos? Sim, você pode aprender um instrumento, tocar sozinho, você pode aprender uma nova língua sozinho, mas às vezes é muito mais difícil. Então procure profissionais, procure o autoconhecimento, procure ouvir palavras de autoconhecimento, procure se conhecer profundamente, porque somente o universo que você tem, só você conhece, só você, né, tem acesso a ele. Então você precisa olhar para ele de maneira profunda, tá certo? E se você quiser mais um tema, escreva para mim, deixa aí seu comentário também, seja na nossa rede no Instagram, seja no nosso vídeo lá no YouTube, seja no Facebook, seja no Spotify, mande para nós a sua sugestão para um próximo programa, para eu ajudar você a desenvolver toda a sua capacidade pessoal e, com certeza, se autoconhecer de maneira profunda. Um grande abraço, até a próxima!